Filipenses capítulo 2, versículo 1. Amém? Vamos lá. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não usurpou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, a tua palavra será pregada aqui nessa noite, Pai. A tua palavra diz que, lá em Hebreus 4,12, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra não é apenas uma oratória de um homem. A palavra, ela muda, liberta, transforma, anima, porque não é uma palavra de um ser humano, é a palavra de Deus, que vai ser semeado, e onde os doentes são curados, aonde os presos são libertos, porque há poder na tua palavra, e é a tua palavra que será pregada aqui nesta noite, e nós expulsamos pela tua palavra o desânimo, a tristeza, toda baixa autoestima, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos começar a pregar, né, irmão? Vamos embora, né? Eu gosto de pregar, eu prego desde os 16 anos de idade. Vão fazer 30 anos que eu prego a palavra, irmão. Louvo ao Senhor por essa bendita oportunidade. Vamos lá. O texto fala assim, ó: se há algum conforto em Cristo, consolação de amor, comunhão no Espírito, entranháveis afetos e compaixões, que sintais o mesmo amor, o mesmo ânimo, a mesma coisa. Olha quanta coisa interessante Paulo está colocando aqui. O que ele está trabalhando aqui? Ele está trabalhando a unidade. Ele está dizendo, olha, a igreja, ela não pode ser um local onde um está pensando em uma coisa, o outro está pensando em outro, o outro pensa somente em si, o outro faz as coisas pensando apenas no seu próprio umbigo. A igreja é um local onde cada um tem sentimentos diferentes. Ele está tirando essa ideia. Ele está falando, não, local onde os irmãos estão reunidos, tem que estar todo mundo tendo a mesma alegria, o mesmo ânimo, a mesma coisa, todo mundo na humildade, ninguém pensando em si mesmo, todo mundo considerando o próximo superior a si mesmo. Aqui é um local onde você vive para amar o outro. Aqui não é um lugar onde você vive para si mesmo. Aqui você vive para servir ao outro. Aqui quando você vem congregar aqui, você não vem congregar aqui para se tornar um beneficiário. Você vem congregar aqui para ser uma bênção.
É isso que ele está dizendo. Não venha se reunir, não venha reunir achando que você não tem a obrigação de amar o outro, porque aqui você é obrigado a amar. Aqui você é obrigado a sentir a mesma coisa. Aqui você é obrigado a trabalhar a unidade, a comunhão do corpo. Porque isso é entranhas de afeto, amor. Se a igreja não vive isso, ela simplesmente não está vivendo o amor. Porque o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Então, quando você vem congregar já pensando em como ser uma bênção para outra pessoa. Isso é igreja. Igreja não é apenas um local onde você vem cultuar Jesus. Igreja é um local onde você deixa Jesus te usar. Aonde Jesus te usa e você, cheio da graça e do Espírito Santo e cheio de dons, você vai ser uma bênção na vida do irmão que está do teu lado. Isso é igreja, mas isso só é possível se não houver o quê? Como diz o versículo 3, contenda. Se houver contenda, é impossível exalar o amor, porque o amor não se mistura com raiva, com briga, com ódio. Não tem manifestação de amor ao próximo se você tem meia dúzia de inimigos. Não tem manifestação de amor à pessoa que está do seu lado se você evita falar com ela, dar a paz e olhar no olho dela. Se tem contenda, não tem amor. Se não tem amor, você não está vivendo a unidade da igreja. E se não vive a unidade da igreja, você não está tendo os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Não pode haver contenda. Verso 3 ainda. Ou por vanglória, ou seja, eu fazer as coisas para parecer para as pessoas que eu estou fazendo. Eu faço porque tem gente vendo. Eu faço porque eu quero mostrar que eu faço. Não, você faz porque você ama, independente se tem alguém vendo, se não tem ninguém vendo, você faz porque você simplesmente ama. E o amor não se cobra nada, o amor é dar, você dá sem esperar nada em troca. Mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é do outro. Todas as vezes que você pensar em igreja, em corpo, pensa que você está aqui para servir ao outro. Você não está aqui para se autosservir. Isso é negar a si mesmo. E eu sempre falo para as pessoas, os jovens são testemunhas disso que eu falo, gente, vamos tentar pensar o máximo um no outro. Vamos tentar fazer o máximo que a gente, mesmo que eu tenha que me arrebentar, no sentido, claro, não é eu me anular 100%, mas dentro das minhas condições, eu me esforçar para ser uma bênção para o outro. Então, se você está aqui pensando só em você mesmo, você está quebrando uma regrinha, ó. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aí ele vai dar um exemplo de um homem que viveu isso. E esse homem que viveu isso é o meu Senhor e o teu Senhor. E esse homem que viveu isso é aquele mesmo homem que você diz que te salvou e que você vive para servi-lo. Olha o que ele vai colocar aqui, verso 5. De sorte. De sorte por quê? Ou seja, assim como ele fez, ou seja, de sorte, agora ali também fez isso, né? Que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Como é que Cristo Jesus viveu? Ele viveu pensando em si mesmo? Ele viveu tendo contenda com os irmãos? Ele viveu pensando propriamente no que era seu? Não, ele viveu servindo ao outro. Porque ele não estava pensando no prêmio aqui dessa dispensação. Ele estava pensando no prêmio do mundo que há de vir.
porque ele queria servir o máximo aqui para ser o maior lá. Então, se você quer ser maior no reino, você tem que ser o menorzinho aqui. Quanto mais você serve, mais você se parece com Jesus. Então, se você quer se parecer com Jesus, se você quer agradar a Ele e quer ter os mesmos sentimentos que houve nele, passe a aprender a parar de viver para si mesmo e passe a pensar no outro. Isto é igreja. Igreja não é apenas o local que eu venho para bater ponto. Você está aqui para servir. E como que você está servindo na casa do Senhor? Qual é o seu método de servir? Como que Deus te usa aqui dentro? E é nisso que muita gente confunde, porque às vezes a gente fala assim, vamos para a igreja, porque nós sabemos que igreja somos nós. Ninguém aqui é maluco para achar que quando Jesus arrebatar a igreja, vai arrebatar a parede. A gente sabe o que é igreja muito bem. Aí a pessoa, não, mas esse negócio de igreja, esse negócio de igreja, irmão, é isso aqui que Paulo falou, é comunhão, é congregação, independente de onde quer que seja. Pode ser numa casa, pode ser num monte, debaixo da ponte, em qualquer lugar. O importante é você viver o ser igreja. E isso aqui é viver ser igreja. Isto é viver, ser e sendo igreja. Igreja é uma vida aonde eu vivo servindo e pensando no outro. Isso eu aprendi quando eu era adolescente, mesmo. Eu aprendi quando era adolescente, porque eu li as escrituras e eu vi o exemplo de Jesus. Eu falei, eu tenho que praticar isso. Eu tenho que praticar servir. Eu não posso estar congregando em um local e não estar fazendo nada para abençoar o outro. E não está fazendo nada para servir a igreja, e não somente a igreja, mas a igreja ela serve para ser uma bênção na sua comunidade, não apenas em quatro paredes. Porque nós temos que fazer o ID. E o ID não é ID aqui dentro, o ID é o ID lá fora. Então, como que eu demonstro os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus? Servindo ao corpo de Cristo, servindo aos irmãos, sendo uma bênção na vida de alguém, sendo uma bênção na congregação. E aí ele vai usar o exemplo de Jesus, que é o meu Senhor e o teu Senhor. Ele vai dizer assim, que sendo em forma de Deus, ou seja, Jesus se tornou homem quando veio à terra, mas antes disso ele era um espírito. Ele não tinha carne e osso no céu. E o que Deus é? João 4,24 diz que Deus ele é espírito. Então ele tinha a forma de Deus, ele era um ser espiritual. Mas não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não veio aqui na terra espírito. Ele não quis isso, que ele falou, vou vir aqui na terra, verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Agora você imagina Jesus, aquele que criou os céus e a terra, aquele que fez tudo, meu irmão, que fez os anjos, tronos, poderes, todo o reino celestial conhece quem é o Rei da Glória. Todo o império das trevas conhece ele. Jesus sabe muito bem quem foi Adão, sabe muito bem quem foi Moisés, sabe muito bem quem foi Davi. E esse Deus que é adorado, que criou todas as moléculas e os átomos que existem no universo e no cosmos, que você possa imaginar, esse Deus eterno se fez igual a mim e a você. Ele se humilhou. E o bonitão e a bonitona não consegue se humilhar. Ele está pegando o exemplo máximo de um Deus que se fez homem. De um Deus criador e se tornou a semelhança da sua criação. E diz o texto, ele se esvaziou. Ou seja, Jesus, quando estava aqui na terra,
Ele não era onipresente, ele não era onisciente, ele não era presciente. Ele dependia totalmente do Pai, da oração, do jejum, da comunhão, de estar em espírito para poder ouvir a voz do Pai e obedecê-lo em tudo. Ele não trapaceou. Ele venceu o diabo na força da oração e da obediência. Ele venceu as tentações porque ele amava o Pai. Ele dizia: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Foi assim que ele venceu. E ele vai dizer: sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aliás, eu pulei um versículo aqui, né? Volto para o versículo 7. Forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Irmão, você acha que isso aqui é brincadeira? Um Deus que conhece tudo, sabe de tudo, criou tudo, fez tudo, e agora está aqui suando, com fome, com sede, com sono, sentindo dores, para servir a mim e a você, para ser servo, para morrer por mim e por você. Ele é o nosso exemplo. Quando Paulo olha para Jesus, ele fala: eu não tenho o direito de ficar pensando em mim, se nem o meu Senhor pensou nele. Se nem o meu Senhor fez isso. E a Bíblia fala que tenhamos, que, como diz aqui escrito, né? Verso 5, de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos. Qual foi o sentimento de Jesus? Ele se esvaziou. Você está esperando o quê para se esvaziar, para servir ao outro? Pensa no outro pensando nos seus próprios benefícios. Quando na verdade você tem que se anular. No sentido de quê? Fazer o máximo que você pode fazer, que está ao seu alcance, para ajudar alguém. Para servir. Essa mensagem, irmãos, é uma mensagem que é para te motivar. Aí você pensa: caramba, se o meu Senhor fez isso, quem sou eu para não fazer a mesma coisa? Quem sou eu? Ele é o teu Senhor, que você chama de Senhor, que Jesus fala: por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu vos mando? Então nós temos que ter aquele coração de servo, servir. Olha o que está aqui em Hebreus capítulo 2, verso 15. Hebreus 12, 15. 2,15, perdão. Hebreus 2,15. Olha o que está aqui. Vamos ver o versículo 14, olha só. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que por medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, sofreu, poder socorrer aos que são tentados. Ou seja, resumindo aqui, ele se humilhou, se fez homem, carne e sangue, igual a cada um de nós, para que hoje você fosse liberto da escravidão e estivesse aqui vivendo em novidade de vida. Ele foi tentado, mas ele sofreu as tentações, mas não negou, para que hoje você estivesse aqui o adorando. Olha tudo que ele fez. Eu quero que você creia no que está escrito aqui, irmão. Houve um homem igual a mim e a você, a semelhança dos homens, que teve aqui na terra e que sofreu as mesmas coisas que você sofreu. Perdeu parente, perdeu pai.
foi chamado de maluco pela mãe, a família dele chamava ele de, ele está fora de si, era rejeitado. Você acha que foi fácil para Jesus? Ele desistiu? Não, sabe por quê? Porque ele não estava pensando nele mesmo, estava pensando em você. Quando você começa a ficar faltando o culto, ou achar que não deve ir por causa disso, daquilo outro, por causa dos seus problemas, porque os meus problemas, porque a minha vida difícil, você não está se esvaziando de você mesmo, você só está pensando em você. Ah, é difícil, meu irmão? Não tem desculpa. Jesus passou por coisa muito pior e ele fez muito mais do que cada um de nós. E ele é o exemplo. Que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Todos têm que pensar a mesma coisa, tendo o mesmo amor, afeto, afeição, alegria, comunhão. Você quer conquistar o bairro, meu irmão? Você quer encher essa igreja aqui de almas para Jesus? Então a gente precisa viver esse amor e a comunhão. Ter os mesmos sentimentos. Servir um ao outro de verdade. Você não é apenas servo de Deus, você é servo um do outro. E isso leva tempo. Isso às vezes faz você perder sono. Isso às vezes pode até te machucar, porque alguém pode te trair. Jesus foi traído também, e aí? Você não é melhor do que ninguém, meu irmão. Todo mundo passa pelas mesmas aflições no Brasil e no mundo. Você não é único. A diferença é que nós estamos olhando para Cristo, que age em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Porque eu poderia chegar aqui e trazer uma palavra motivacional, mas eu vou trazer uma palavra bíblica para você parar de reclamar e começar a servir. Pare de reclamar. Não tem aquele slogan, né? Pare de sofrer. Eu vou dizer, pare de reclamar e passe a servir. Você vai ver a libertação que vai ser na sua vida quando você começar a servir ao outro de verdade. Você vai ver como é que você vai ser feliz quando você vê alguém abençoado pela sua vida, porque Deus vai te dar graça. Deus vai te encher do Espírito. Deus vai te dar força quando você começar a ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Vai ser fácil? Não, porque você tem que negar a si mesmo, e quando a gente nega a nós mesmos, significa que a gente está querendo fazer uma coisa que a gente não quer fazer. Então não é. Eu estou aqui fazendo pirueta e pregação circuncisense, não, meu irmão. Eu estou pregando o Evangelho. O Evangelho é negar a si mesmo. Amar o outro às vezes machuca. Porque às vezes você não é correspondido da maneira como você espera. Mas a Bíblia é clara: a ninguém deveis coisa alguma, senão o amor. Você será sempre devedor do amor. E o nosso exemplo máximo é Jesus. Jesus, sim. E aí, como a gente está falando de ter os mesmos sentimentos, de ter os mesmos pensamentos, de ter o mesmo amor, todo mundo pensando a mesma coisa, e que foi isso que Paulo instruiu. Eu não estou pregando nada de diferente do que o apóstolo Paulo falou. Está aqui certinho. Eu estou só quase parafraseando Paulo. Aí olha que interessante. Abra aqui comigo em Neemias. Olha que bonito que está aqui. Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4. Versículo 6. Olha aqui. O povo de Israel saiu do cativeiro. Eles estavam fazendo o quê? Eles foram construir os muros de Jerusalém. Olha aí, versículo 6. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade. Por que que eles conseguiram concluir a obra? Olha o que diz o texto. O coração do povo se inclinava a trabalhar. O coração do povo se inclinava a trabalhar. Era por isso que eles venceram, porque todos estavam sentindo a mesma coisa. Quando tem unidade,
Deus opera. Deus opera na unidade. Nós levamos 2 anos aqui na obra, mais ou menos, né, pastor? 2 anos. Você acredita que tem gente que não veio aqui uma vez? Uma vez. Está na mesma unidade? Está no mesmo sentimento? Está com os mesmos propósitos? Não veio uma vez. Mas está aqui sendo abençoado no lugar. Que a gente não vai deixar de abençoar também. Mas é para você refletir. É para você refletir. Porque mais obras virão. Porque a obra não vai parar. E a gente quer todo mundo na mesma unidade. Igual está aqui. Todos estavam com um só coração. Você congrega aqui? Você é membro daqui? Então que você tenha um só coração com os pastores, com a liderança. Se convocar para uma coisa, vem. Vem. Eu não sei fazer muita coisa não. Eu não sei, não sei nada de luz, não sei nada de cimento, de parede. O pastor sabe. Eu venho aqui só para carregar pedra, limpar chão. É o que eu sei fazer. Eu não sei fazer nada de obra. Se botar aqui dentro não vai dar nada, meu irmão. Eu varro, limpo ali, alguma coisa, mas eu tenho que estar aqui, porque nós estamos com um só coração. Nós queremos ver as coisas andando, para que Deus venha a abençoar. Não é só orar, eu vou orar. Se o povo pensasse nisso, o muro não quer ser edificado. Vai lá que eu vou orar, vai levantar uma pedra sozinho, vai sair. Não. Todos estavam com o mesmo coração, de querer ver a coisa saindo, de querer ver o negócio andando, de querer ver tudo fluindo. Então, o que eu posso fazer para ser uma bênção ali? O que eu posso fazer? Sabe o que você pode fazer? Trabalhar. Trabalhar. Aqui, ó. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Trabalhar, vamos trabalhar. Vamos embora trabalhar? Quer trabalhar? Vamos trabalhar. Tem saúde? Ah, mas eu não consigo carregar peso. Também não posso carregar peso, não. Porque me arrebentei 2 vezes aqui na coluna. Saí daqui assim, ó. Mas o que eu podia fazer, eu fiz. Varri aqui, peguei uma coisa aqui, botei ali. O que eu podia fazer, meu irmão, dentro das minhas limitações, mas o que eu não consigo fazer é nada. Nada eu não consigo fazer. Nada não dá também. Alguma, nem que seja para soprar uma poeira, mas alguma coisa tem que fazer. Aí, olha só que legal. Estamos falando do mesmo povo. Neemias capítulo 8. Neemias 8 agora. Olha que interessante. Olha aqui. Versículo 1. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como o quê? Como está escrito aí? Um só homem. Olha que palavra linda, né? Todo o povo ficou como um só homem, ou seja, todos tendo os mesmos sentimentos. Como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E aí o texto vai dizer que quando ele começou a falar, eles começaram a se emocionar, a chorar, como um só homem. Irmãos, como eu queria que na quarta-feira a gente tivesse todo mundo aqui. Essas 2 fileiras, do jeito que está aqui hoje. Como um só homem. Como um só homem. O que te impede de estar aqui aprendendo a palavra de Deus? O povo se reuniu para ouvir a palavra. Como um só homem. Eu quero que você entenda o poder da unidade quando todos se dispõem a servir. E não tem desculpa. A única desculpa que você tem, até te pode relevar, mas é toda semana a mesma desculpa? Como é que fica esse negócio? Toda semana? Aí já não tem desculpa, aí já não quer vir mesmo.
E tem gente que é assim, meu irmão. Eu quero ver quero descobrir o nome do demônio que só aparece em dia de culto. Durante a semana ele está doente. Chega no final de semana, durante a semana ele está bem, com saúde. Chegou no domingo, 5 da tarde, fica mal. Quero descobrir qual é o nome desse vírus demonizado aí. Que é só no dia de domingo, meu irmão. Aí chega a segunda, melhorei. Obrigado pela oração. Obrigado pela oração, a igreja, aleluia, glória a Deus, melhorei, estou ótimo, vou trabalhar. Aí trabalha, estuda, papapá. Aí chega domingo, demônio ladrão de culto, né? Ai, irmão, eu não posso me dar. Aí chega a segunda, melhora. Aí tá, academia, aí posta, aí domingo tá vem de novo. Mesmo demôniozinho vai lá e pica ele lá. Não dá, meu irmão. Não dá. Tá na cara. Ou isso aí é cara de pau, ou é freio espiritual. São as duas coisas. Porque não tem como. Olha o que o texto está dizendo. Eles se reuniam na praça para poder ouvir a lei do Senhor. Havia um sentimento, uma vontade de estar junto, de aprender, de estar ali, esperando, como um só homem. Um só homem. Você não está aqui apenas para estar aqui, você está aqui para estar como um só homem no corpo de Cristo. Juntos, na mesma pegada, todos querendo a mesma coisa, como diz lá em Filipenses, todos tendo os mesmos sentimentos de amor, todo mundo pensando a mesma coisa. E é por isso que lá em Atos, no capítulo 2, aí você está pensando que Deus não honra, não, é? Olha aqui, ó, Atos capítulo 2. Aqui, ó, Atos capítulo 2, versículo 42. Olha só. Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na o quê? Comunhão. E no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham o quê? Tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com... Por quê? Eles não estavam pensando em si mesmos. Eles estavam pensando no outro. Segundo cada um havia necessidade. E perseverando o quê? Unânime. Como é que está a versão aqui? Unânimes também ali, ó. Unânimes, um só, perseverando, unânimes, todos os dias. Gente, não está nem aqui todos os dias, não é? E partindo pão em casa, comiam juntos, com o quê? Alegria, não é com peso nas costas, é com alegria. E singeleza de coração, humildade de coração, pessoas simples, louvando a Deus. E aí o que acontecia? Caía na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Ah, meu irmão, quero viver isso aqui, você não quer não? Eu quero viver isso aqui. Eu quero viver. Mas tem um detalhe, você tem o quê? Perseverar. E eles não estavam de boa, não. Aqui havia o quê? Perseguição. Era perseguição que estava acontecendo aqui. E mesmo assim, eles estavam unânimes. Irmãos, existe um reino que nós vamos herdar. Você esqueceu que você é sacerdote? Você esqueceu que Deus te elegeu da face do mundo para você reinar junto com Ele? Você se esqueceu de onde você saiu? Você se esqueceu que Jesus te libertou? Você se esqueceu que Jesus te salvou? Você se esqueceu que Ele te deu uma vida e uma novidade de vida? Você esqueceu que você tem o Espírito Santo? Você se esqueceu que você tem poder para expulsar demônios? Você se esqueceu que você tem poder para curar? Você se esqueceu disso?
Porque às vezes a gente parece que isso é, sei lá, uma missa católica. Você não está na missa católica não, meu irmão. Você está num lugar onde o Espírito Santo, quando ele começar a trabalhar aqui, você vai ver sinais, prodígios e maravilhas acontecendo. É só dar lugar. É só viver em comunhão. É só viver em unidade. Que aí quando começar a entrar aqui coxo, estou falando lá alto nível mesmo, coxo, cego, paralítico, aí a igreja em oração vai orar e Deus vai libertar, vai curar, vai salvar, porque Ele é poderoso para isso, porque eu creio no que está escrito e Deus trabalha onde tem unidade. Então nós não estamos nos reunindo só para nos reunir, não. A gente está aqui para ser uma bênção. Uma bênção. Você quer ser uma bênção? Você quer servir? Você quer trabalhar? Você quer se tornar uma pessoa semelhante a Jesus, negando a si mesmo, se esvaziando, se tornando servo, considerando o próximo superior a si mesmo? Persevere. Persevere comigo. Vamos lutar juntos, irmãos. Tem um diabo para vencer. Tem demônio para vencer. Tem um mundo espiritual lá fora que depende de nós, que somos, como foi lido aqui hoje pelo Samuel, somos sal e luz. O negócio está com a gente, irmão. A responsabilidade é nossa. Nós somos responsáveis. A Bíblia diz que, assim como o Pai me confiou o reino, eu confio o reino a vocês. Foi confiado o reino, os poderes do reino a cada um de nós. Jesus não está mais aqui não, está lá no céu. Quem é que tem essa responsabilidade? Nós temos essa responsabilidade. Então, Jesus, Ele está dentro de você para Ele te usar, para você ser uma bênção às pessoas, aqui dentro e também lá fora. Fala para o irmão que está do teu lado. Vai falar igual Deus falou para Abraão. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Seja uma bênção, meu irmão. Seja uma bênção aqui dentro. Deixa Deus te usar aqui dentro. Oh, que maravilha, a igreja toda unida, num só sentimento, meu irmão, num só corpo, num só espírito. Vamos ficar de pé, vamos orar. O recado já foi dado, não tem mais do que falar não. Deus já falou. Deus já falou para você, para a igreja aqui nessa noite. Eu estava comentando ontem com a Carol que nós, o Ministério Voz do Deserto e outros irmãos, nós temos um canal no YouTube. E esse canal, pelo menos o meu e de muitos irmãos, são canais antigos. O meu tem mais de 10 anos na internet, com quase 2.000 vídeos de aulas lá. E há alguns anos atrás, muitos irmãos se levantaram também, outros já existiam junto comigo ali, cresceram juntos, pregando o reino, falando do reino, anunciando, ensinando as coisas que nós já ensinávamos também, um aprendendo com o outro, mas foram muitos canais, irmãos, muitos canais. Tem gente aqui que é fruto do canal, que veio aqui por causa que me viu na internet e vem para cá congregar com a gente. Eu estava falando com ela. Eu não vou nomear aqui os canais, mas tem 90% deles não postam mais nada. Tem canal que não posta mais nada, mais de um ano. Outros não postam 3 meses. Outros só postam 1 por mês. Aí eu fiquei pensando, será que aquela motivação do início acabou? Eu sei que cada um tem uma vida na sua igreja, mas a internet continua sendo uma porta muito boa para você pregar o evangelho, para você anunciar. E aquele fôlego que existia no início não existe mais. E aí o que acontece? Acontece que eu vejo que irmãos que seguiam esses canais, está tudo migrando para o meu. Às vezes eu faço live e tem 70 pessoas, 80 pessoas assistindo. Tudo gente de outros canais. Por quê? Porque os caras pararam de falar. O único que faz live ainda sou eu. Estou ali falando, perseverando. Aí eu fico imaginando,
Será que eles desanimaram? Será que eles deram uma parada, viram que o negócio não é ali? E às vezes a gente pensa assim e pensa na igreja também. Será que às vezes a pessoa vem porque já está costume, não está naquela alegria de antes, aquela empolgação? Olha, irmãos, isso não vai acontecer com a gente. Nós vamos perseverar até o fim, porque aquele que perseverar, esse será salvo. Deus, em nome de Jesus, como disse o Senhor Eliseu ao seu servo, ele falou: Senhor, abra os olhos do moço. Deus, abra os olhos da tua igreja, Senhor. Nós somos os teus filhos. Nós temos o Espírito Santo. Nós nascemos de novo. Nós fazemos parte de um corpo. Nós fomos libertos, Senhor, do império das trevas e fomos transportados para um reino do Filho do seu amor. Quantos aqui eram viciados? Quantos aqui foram libertos da morte? Quantos aqui, Senhor, nunca nem imaginava que um dia iria te servir e hoje tem um nome escrito no livro da vida? Quantas pessoas, Senhor, estavam erradas, mas o Senhor os libertou, o Senhor salvou, o Senhor fez eles viverem novidade de vida. Mas isso não é algo apenas para nós vivemos para nós mesmos. O Senhor nos libertou para sermos uma bênção para o outro. Ó Deus, eu oro para que essa igreja venha a ser uma bênção um para o outro e para a comunidade aqui, Senhor, do Barro Vermelho. Nós não queremos aparecer, nós queremos é só ser luz. Nós queremos iluminar. Nós não queremos nome, vanglória, placa com o nosso nome, placa com a minha foto, não quero nada disso. Eu só quero é ser luz aqui nessa cidade. Eu quero iluminar aqui essa cidade, Senhor. Eu quero que o teu nome venha a ser propagado aqui, Deus. Que almas venham ser libertas. E quem o Senhor vai usar para isso é a tua igreja, Senhor. Somos nós, nos usa, Senhor. Estamos aqui vivos, respirando, porque o Senhor tem propósito conosco. Enquanto estivemos aqui na terra, respirando, debaixo do sol, é porque o Senhor tem propósito conosco, Senhor. Em nome de Jesus, restaura a alegria, restaura os sonhos, restaura a vontade de viver, restaura a fé, pela qual o Senhor colocou lá no início, que nós possamos voltar ao primeiro amor, Senhor. Eu abençoo essa igreja em nome de Jesus. A igreja está abençoada, abençoada em nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus.